E aí, pessoal, entre despesa e investimento, qual é o caminho? O que fazer com as categorias de base? Temos o caso do Arthur, do Luan, mas temos o Jean-Pierre, Cauã Kelvin. Como proceder? Essa é uma pergunta que está na cabeça do Grêmio e que a gente pode discutir sim por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, Sandero, acendedor de fogo Sandero, para o seu churrasco. Hoje é o dia do gaúcho e o dia do gaúcho merece um churrasco e com o Sandero é muito mais fácil. Bota o carvão, bota o Sandero, acabou o problema. Sandero, acendedor de fogo, tu não vai te sujar, tu não vai ter trabalho, é uma barbadinha. Compre o seu Sandero, tá? Aqui na descrição tá o site deles, você compra. E claro, em todas as vendas do mercado Sandero, acendedor de fogo Sandero. Gente, categoria de base. A velha discussão entre investimento e custo. O Grêmio tem exemplos para contar, mas o Grêmio precisa escolher o seu caminho. E eu coloco isso exatamente diante de algumas situações ou fatos definidos que impõem o raciocínio. O Grêmio agora vendeu o Bitelo. O Grêmio ficou com cerca de 45 milhões de reais para um jogador que era o grande nome neste momento da categoria de base do Grêmio, mas que saiu próximo aos 24 anos. Número que já não indica o caminho correto. O Grêmio precisa faturar entre 130 e 150 milhões por ano com os jogadores da base. E isso faz com que a gente raciocine sobre os caminhos. Quando tu tem o Bitelo, que é o principal, e quando tu tem jogadores como o Cauã Kelvin, que também deixaram o Grêmio agora, e ele, por 1 milhão de euros, foi praticamente entregue para o mercado da Europa, ele que era um dos talentos da base do Grêmio, nós precisamos parar tudo e raciocinar sobre o caminho que a gente vai ter. O Grêmio também teve nessa semana a informação de que o Jean-Pierre foi fazer um teste para tentar voltar a jogar no Canadá, ficou lá no Canadá e voltou não aprovado no teste, ou seja, o Grêmio ainda tem muitos meses para pagar o investimento, ou neste caso, somente o custo sobre a aposentadoria de um jogador de 20 e poucos anos. Então, dentro deste quadro, o que nós estamos vendo são fatos que nos impõem uma ideia de como proceder no futuro. O Grêmio tem uma nova gestão, está trabalhando diferente, está tentando acelerar os processos de formação para entregar para o profissional mais jovem. A gente já viu na prática isso, o Ronald está lá com 20 anos, nós temos o Mila também, temos o Gustavo Martins que está lá também, já vimos subir o Nathan Fernandes, o Zinho já foi liberado, o Pedro Clemente já foi liberado, e o que nós estamos vendo agora é que o Grêmio tenta apressar isso, só que encontra mais uma vez uma ideia de time no departamento de futebol profissional, que claramente coloca jogadores cascudos na prioridade do clube. Então tu tem lá no time principal, tu tem hoje um time basicamente formado de jogadores contratados, né? Tu tem o goleiro e depois tu tem só jogadores contratados. E isso faz com que a gente reflita sobre este caminho. Como que o Grêmio vai proceder? Que tipo de opção o Grêmio vai dar para a sua relação com as categorias de base? Nós falamos aqui de 2 talentos, a todo momento eu falo do Gabriel Meck com 15 anos, do Nathan Fernandes com 18, o Grêmio que joga a Copa do Brasil, que é um campeonato de sub-20 com muita visibilidade, e o grande nome do time tem sido o Nathan Fernandes. Mas aqui, ele tem potencial para sair por 10, 12 milhões de euros, ou ele precisa do espaço dele na visibilidade do campo, né? Na visibilidade do time principal, ou o Grêmio vai entregar isso para a seleção brasileira de base e fazer essa divulgação, até porque o Grêmio tem na seleção número grande de jogadores. O Grêmio no Sub-15, por exemplo, tem 4, 5, no Sub-17 também. E aí, este
ou esta é a pergunta da hora no Grêmio. Que caminho a categoria de base do Grêmio vai ter para exatamente fazer a relação entre investimento e custo? Porque em alguns casos hoje virou custo. E para tu ter um caminho de transformar esse valor que todo tu coloca e que muitas vezes é um grande investimento, tu obrigatoriamente tem que ter um projeto mais abrangente com o profissional. Se tu não tiver isso, ele é custo. E essa para mim é a questão da hora. Essa para mim é a questão da hora. O Grêmio em algum momento, entre 2015 e 2018, sobretudo, o Grêmio teve esse caminho. Bem claro. O Grêmio tinha espaço no profissional para jogadores entrando. Então, o Arthur entrou o Jailson, entrou o Wallace. Aí entrou o Everton, entrou o PP, entrou o Pedro Rocha. Beleza. Ah, é 2-2. Mas tu tinha. Bem claro. Hoje tu não tem. Tu não tem. E aí a pergunta tem que ser feita. Tem que ser feita. Porque tu ter Jean-Pierres, tu ter Cauã Kelvins, tu ter jogadores como Ferreira, que é talvez o principal erro de administração de um clube como o Grêmio, que foi entregando o Ferreira, percentuais do direito econômico do Ferreira a cada renovação, e hoje tu não tem o jogador e tu não tem o dinheiro dele. E tu tá investindo nele há horas. Tu não tem nada. Então, e tu paga fortunas por ele. Fora isso, tu paga um valor absurdo para um jogador que não te entrega nem um terço disso. Então, dentro deste processo, está na hora de parar e pensar. Está na hora de parar e pensar. Ou integra, ou o investimento vira custo, que é o que está acontecendo hoje. Tu gasta mais do que tu consegue arrecadar com esse processo. E aí, a discussão, ela fica girando entre a pergunta inicial do nosso conteúdo. Está na hora de definir. Os fatos estão nos mostrando. Todo dia, os fatos estão sendo expostos. Eu citei aqui a venda do Bitelo, o episódio do GPR, o episódio do Cauã Kelvin, a possibilidade do Gabriel Meck, a possibilidade do Natan. Todos os fatos muito abertos aqui. E eu vou mais longe, tá? Não estou aqui para definir conceito também. Agora, vamos criar a discussão. Mais do que nunca, vamos criar a discussão. A discussão precisa ser criada. A discussão precisa ser criada. Ou integra um profissional a esse processo de formação da base, que sempre foi de excelência no Grêmio, sempre foi. O problema sempre está nesse espaço que existe entre o profissional e a base. Sempre foi aí o problema. Em anos anteriores também, não estou dizendo que é agora. E aí tu vai discutir. Obrigatoriamente tu tem que discutir isso. Se tu não discutir, tu já viu. Isso não vai funcionar ali na frente. E aí Jean-Pierres, Cauã Kelvin vão aparecer a todo momento. TT, enfim, tem 200 casos para a gente contar. Só que eu não quero contar esses casos. Eu quero que a gente faça, pare, fotografe e tente buscar uma solução ali na frente. Essa, para mim, é a grande conversa que o Grêmio precisa ter. Definir exatamente esse caminho para não transformar o investimento em base em custo, que é a cara do que está acontecendo hoje. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.